Muito bom dia, é uma alegria a gente poder estar aqui novamente, estudando juntos a palavra do Senhor. Nós estamos estudando sobre as coisas do fim e hoje em particular nós vamos estudar algo assim que para mim é muito emocionante, é maravilhoso, porque é um dos maiores acontecimentos que a igreja tem esperado ao longo dos anos. É sobre o arrebatamento da igreja. E eu quero assim convidar você nesse momento para nós juntos orarmos, porque nós precisamos da revelação que vem do Espírito de Deus, que Deus possa nos abençoar neste dia e nós saiamos daqui fortalecidos em Deus. Amém? Pai Santo, eu te agradeço por essa oportunidade que nós temos de estudar a Tua Palavra. Ó Senhor, vem falar conosco neste dia, abre o nosso entendimento para a Tua Palavra, que as Escrituras venham a saltar os nossos olhos como a revelação do Senhor. Nós te pedimos a Tua bênção e já te agradecemos, Pai, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu quero aqui com vocês, nesta manhã, meditar sobre o arrebatamento da igreja, né? Esse grande acontecimento que se dará agora nesse tempo do fim, nas coisas quando acontecerem as coisas dos finais dos dias. Nós sabemos que há muitas doutrinas, muitos teólogos têm estudado sobre o arrebatamento e têm colocado posições pessoais, posições que eles entendem que seja a revelação de Deus. Alguns acham uma coisa, outros acham outra. Vocês me perdoem eu não aqui trazer para vocês um material de livros, porque há muitos livros, muitas coisas sobre esse assunto. Então, o que eu preferi fazer? Eu preferi pegar as Escrituras e nós irmos juntos lendo a palavra sobre o que fala a respeito do arrebatamento da igreja, ou os textos bíblicos que os profetas, os evangelhos, tudo que a Bíblia fala a respeito dos últimos dias e em particular, sobre a volta de Jesus. No mês de abril, eu fiz uma publicação de um vídeo que está no nosso canal no YouTube, falando sobre o que Jesus disse a respeito da sua volta, a respeito da sua vinda, baseado na narrativa de Jesus do Evangelho de Mateus, no capítulo 24. Então eu deixei aqui no descritivo desse vídeo o link para que você possa ali consultar essa mensagem. Se eu fosse você, eu iria lá e verificava não somente esse link que fala sobre o que Jesus diz a respeito da sua vinda, como também os outros 4 vídeos anteriores sobre essa série, As Coisas do Fim. É importante para nós entendermos o contexto, porque se a gente não compreender o contexto bíblico e o que está se falando a respeito dos últimos dias, fica mais complicado abrir assim a nossa mente, o entendimento com a revelação da palavra. Então eu aconselho você dar uma olhadinha, ver o que nós já vimos, porque ali nós estamos discorrendo nas Escrituras o que é falado sobre essa questão dos últimos dias. Quero convidar você para um passeio nesse momento nas Escrituras. Nós vamos aqui observar as Escrituras agora, uma ao lado da outra, ou seja, olhando um livro da Bíblia e o outro livro paralelamente, para que a gente tenha uma visão integrada das Escrituras. Aqui em Daniel, no capítulo 10, do verso 14, diz assim: Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Mais adiante, no verso 21, Mas eu te declararei o que está expresso na Escritura da verdade. A ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, o vosso príncipe. Ele está se referindo aqui ao arcanjo Miguel, que esteve pelejando contra a potestade que estava sobre a Pérsia e sobre a Grécia. Então, quando ele se refere aqui contra aqueles, ele está falando, na verdade, relativo àquelas potestades sobre a Pérsia e Grécia. Lá em Apocalipse,
já vem o texto dizendo o seguinte: houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Aqui está confirmando o que Daniel tinha colocado lá, que o arcanjo Miguel é aquele que peleja em favor do povo de Deus. E quando ele mencionou ali suceder ao teu povo, que eu sublinhei aqui no verso 14, não quer dizer somente a nação de Israel, pois veja que está lá escrito em Apocalipse 12, no verso 9 em diante: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que o acusa de dia e de noite diante de nosso Deus. Aqui nos mostra a palavra que o arcanjo Miguel pelejou contra Satanás e expulsou ele do céu junto com seus anjos. E ele estava fazendo ali peleja em favor daqueles que sofrem acusação do inimigo. Então, não é somente a nação de Israel ou o povo judeu, refere-se a todos aqueles que seguem a Deus, ou seja, aqueles que são povo de Deus, seja judeus ou seja cristãos. Se você se lembra, quando nós estudamos sobre o toque das trombetas, quando é que foi expulso o grande dragão? Quando é que Satanás foi expulso e foi lançado na terra com seus anjos? Quando ele recebeu a chave do abismo? Foi justamente quando houve o toque da quinta trombeta. E diz ainda, na continuidade lá do livro de Daniel, agora já no capítulo 11, diz no verso 30, porque virão contra ele navios de Quitim, que lhe causarão tristeza, voltará e se indignará contra a santa aliança, e fará o que lhe prouver, e tendo voltado, atenderá aos que tiverem desamparado a santa aliança. Dele sairão forças que profanarão o santuário, a força nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Aqui o texto de Daniel está fazendo referência à ação do anticristo sobre a face da terra, quando ele se coloca depois no santuário e faz cessar o sacrifício. Lá em Mateus 24, Jesus, ao fazer a narrativa dos acontecimentos do tempo do fim, diz a partir do verso 15: quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. No verso 21, porque esse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem jamais haverá. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Aqui, Jesus, ao fazer a narrativa do tempo do fim, ele está falando de um tempo de tribulação. Ele está falando a respeito dos seus escolhidos. Os escolhidos aqui, nós vimos em ocasião anterior, que são aqueles que tomam uma decisão para Cristo e que aceitam o convite dele. E tudo isso ocorrerá na primeira etapa da última semana de Daniel, ou seja, nos primeiros 3 anos e meio, conforme Daniel 9, 27. Existe uma corrente teológica que diz que o rapto da igreja, ou o arrebatamento da igreja, ocorrerá antes da grande tribulação, antes mesmo de haver a manifestação do anticristo, dele fazer qualquer perseguição à igreja. Porém, na minha visão, de acordo com o relato que Jesus fez e de acordo com o contexto das Escrituras, eu não vejo muito respaldo para essa afirmação. Por quê? Aqui está claramente colocado para a gente, de acordo com o que Daniel escreveu, os sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada, pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo por algum tempo. Ao caírem eles, serão ajudados com pequeno esforço, mas muitos ajuntarão a eles com lisonjas. Olhando lá para o texto de Apocalipse, nós vemos aqui o seguinte: quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí aonde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo,
fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. Ora, aqui o texto, quando faz menção a essa mulher, né, que está lá em Apocalipse no capítulo 2, o que seria essa mulher? Alguns teólogos estudiosos, né, fazem comentários sobre isso aí. Uns falam que é a nação de Israel, é o povo de Israel. Outros dizem que é a igreja, é um simbolismo da igreja. Na verdade, nós entendemos aqui pelas Escrituras que, se você examinar o que está escrito aí em Apocalipse, no capítulo 12, quando fala que a mulher ela é vista vestida do sol, né? O que é aí essa vestida do sol? O sol representa nas Escrituras o sol da justiça, ou seja, ela que, como sendo um representante, né, daquela que deu à luz a Jesus. Quem é Jesus? É o sol da justiça, aquele que viria para poder justificar a vida da igreja. Ela também tem lá, se você for observar, a lua aos seus pés. A lua representa o mundo que era o objeto da missão de Jesus, porque Jesus veio para salvar o mundo dos seus pecados, e aonde a igreja estaria como sal da terra e luz do mundo para anunciar toda a sua palavra, o evangelho, para a salvação de todo aquele que crê. E ele levantou um povo, no caso o povo israelita, para que desse testemunho ao mundo da sua glória. Através da vida deles, através dos profetas, proclamou a justiça dele, os seus sinais. Foi através da nação de Israel que o mundo conheceu a Deus, que o mundo começou a conhecer quem é Deus. O Senhor se manifestou assim através da nação de Israel. E também diz que ela tem uma coroa de 12 estrelas. Essas 12 estrelas representam aí, na verdade, o conjunto das 12 tribos de Israel, por um lado, como também pode representar a figura das doutrinas dos apóstolos, dos 12 apóstolos, porque também eram 12 apóstolos. Sabemos que um se desviou, mas, no entanto, logo depois, os apóstolos remanescentes levantaram um para ficar no lugar daquele que tinha saído, porque Jesus escolheu 12, para, através desses 12, a sua palavra, o seu testemunho fosse multiplicado e propagado para toda a terra. E as Escrituras dizem lá em Atos, no capítulo 2, no verso 42, que era característica da igreja naquela época. Ela era o quê? Fundamentada na doutrina de quem? Dos apóstolos. Assim como o povo judeu era fundamentado em quê? Na lei de Moisés. O que era a lei? Eram os preceitos do Senhor que o Senhor passou para a nação de Israel. E assim como as doutrinas ensinadas, o ensinamento, as cartas que chegaram até nós, o evangelho que chegou até nós, tudo isso está ali consolidado, a doutrina dos apóstolos. Então, lá em Atos, no capítulo 2, no verso 42, fala assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão dos santos, no partir do pão e nas orações. Então, nós vemos que essas 12 estrelas que estão assim como diadema na cabeça desta mulher, traz também esse simbolismo, não só das 12 tribos de Israel, como também dos 12 apóstolos, ou da doutrina proclamada pelos seus 12 apóstolos. Então, essa figura da mulher que deu à luz o filho e depois ela é perseguida pelo dragão, cremos que está fazendo referência ali, já num outro momento, à igreja. Tem um período que ela representa Israel e as 12 tribos, mas logo depois a descendência da mulher, quem é? É Jesus. E a igreja está enxertada, inserida em Cristo Jesus, e que passou a ser perseguida. Então, diz aqui no texto de Apocalipse: e foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, e aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo.
Essa é uma linguagem profética que quer dizer um tempo, um ano, tempos, 2 anos e mais metade de um tempo, ou seja, 3 anos e meio. Nos primeiros 3 anos e meio é o período que o anticristo está fazendo o quê? Procurando fazer um acordo com as nações, com o mundo, ganhar o prestígio, principalmente dos judeus. Para quê? Para que ele possa se assentar no lugar de Deus, no santuário. E aí ele vai, na metade da semana, ele fará cessar o sacrifício. E é nesse momento, nesse ponto, quando ele começa então a empreender uma severa perseguição contra tudo que se chama Deus. E quando essa perseguição começar, aí é quando eu creio que o Senhor vai dar livramento, vai trazer livramento para a igreja nesse ponto. Observe que é o mesmo tempo das 2 testemunhas. Quando é que as 2 testemunhas, aqueles 2 ungidos do Senhor, 2 profetas com poder tremendo, vão estar profetizando sobre a terra? No período, na primeira parte, quando eles estarão alertando, falando sobre a figura lá do anticristo, do falso profeta, mostrando sinais para todos terem a oportunidade ainda de conhecer a Deus. Nunca podemos nos esquecer disso. Em todo tempo, Deus estará sempre deixando testemunhas para que as pessoas tenham a oportunidade de se voltar para Deus e crer no Senhor e serem salvas. Agora vamos fazer aqui um paralelo entre o Evangelho de Lucas e o Evangelho de Marcos. Eu não vou citar aqui agora o texto lá de Mateus, que é Mateus 24, porque os evangelhos são sinóticos, ou seja, eles têm conteúdos semelhantes. Foram escritos por pessoas diferentes, inspiradas por Deus, e cada um dentro da sua ótica. E veja só como há concordância entre a narrativa de Jesus, ou o que foi registrado sobre a narrativa dele. Lucas 21, verso 10 e 11 diz assim: Então lhes disse, levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, haverá grandes terremotos, epidemias, fomes em vários lugares, e coisas espantosas, e também grandes sinais no céu. Antes, porém, de todas estas coisas, lançarão mão de vós, e vos seguirão, e entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores, por causa do meu nome. E isto vos acontecerá, para que deis testemunho. Observe que as perseguições, as lutas que muitas vezes a igreja passa, o povo de Deus sofre, é para quê? Qual é o propósito disso? Qual é o objetivo? A gente está vendo aqui que o Senhor, ele está fazendo com que a igreja seja o testemunho, com que os judeus convertidos sejam testemunho. E no verso 18 e 19, contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Oh, maravilha! Glória a Deus! É por isso que Jesus falou tanto sobre perseverar. Ele falou assim, vocês no mundo terão aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E Jesus está falando isso porque nós também, com a graça dele, nós vamos vencer. E está escrito aqui na palavra, veja, contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Diz lá também no Evangelho de Marcos, quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que for concedido naquela hora, isto falai, porque não sois vós que falais, mas o Espírito Santo. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Oh, coisa maravilhosa! Quando, pois, virdes o abominável da desolação, situado aonde não deve estar, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Ora, irmãos, aqui está falando
Quando, pois, virdes o abominável da desolação, então eu acredito que ainda o povo de Deus, de um modo geral, não somente os judeus, mas também a igreja, terá a oportunidade de ver a manifestação desse anticristo. E como nós acabamos de ver no momento anterior, a igreja será guardada, vai ser no momento oportuno que o Senhor vai tirar a igreja, para que a igreja esteja protegida por ele, porque nenhum só fio de cabelo cairá da sua cabeça. Só para nós termos uma ideia do que está acontecendo nos nossos dias, eu vou passar uma reportagem da Rede Record que aconteceu, foi passado no telejornal na semana passada, para que você ouça. Talvez você não tenha ouvido, mas só para você saber mais ou menos o que está acontecendo já nesses dias. A ciência comprova. A fé é um aliado importante para a saúde do corpo e da mente. Mas na pandemia, decretos municipais e estaduais proibiram a abertura de templos e também de igrejas. No Paraná, um culto foi denunciado, mesmo respeitando normas e evitando aglomerações. Ela existe de várias formas. A fé ela é fundamental nesse momento, né? Todo momento de dor, de crise, a fé é um instrumento de trazer esperança para as pessoas. Muita gente perde a esperança nesse momento e através da fé as pessoas são fortalecidas. A fé é uma convicção e para quem acredita, uma verdade. Há muitos e muitos estudos que falam da importância da religião na vida do indivíduo. Que me perdoem os descrentes e os ateus, mas há fatos concretos, como eu falei, publicados em artigos científicos que falam da importância da espiritualidade e da fé para a saúde mental e emocional de cada cidadão. Nesses tempos de pandemia, em que o mundo foi forçado a parar, a saúde mental das pessoas também foi afetada, aumentando a ansiedade, a depressão, a insegurança. Em muitos casos, levando até ao suicídio. Mas os locais onde as pessoas podem ter essa conexão espiritual foram fechados em várias cidades do país. Contrariando o decreto do governo federal, que classificou igrejas como atividade essencial, governos estaduais e prefeituras impediram que espaços de manifestação religiosa cumprissem o seu papel espiritual e social. Esses meses foi difíceis, né? Difíceis. Mas essa pandemia também, a gente sempre quer estar na casa do Senhor, a gente não tem como a gente estar na casa do Senhor, modo tumulto de gente. Tem que sempre manter afastado também. Eu não estava me sentindo, para falar a verdade, não estava sentindo bem, né? O Brasil é um país de fé. O IBGE mostra que 92% da população diz ter alguma religião. Mesmo assim, o Brasil é um estado laico, onde o poder político e a religião não se misturam. E abusos foram cometidos para que a lei de manter igrejas e templos fechados fosse cumprida. Em Curitiba, policiais foram chamados para encerrar um culto numa igreja evangélica. O culto era transmitido pela internet. Pela primeira vez, um batalhão da Polícia Militar está aqui para atender uma denúncia de que a nossa igreja estava lotada. Estamos tendo aglomeração. E como se vê, não é verdade, estamos realizando o culto online, respeitando as diretrizes do decreto municipal e do governo estadual. O pastor da Assembleia de Deus conta como foi aquela noite de domingo há 2 semanas. Estava mais de 20 policiais, 9 viaturas e um caminhão-guincho. Então, gentilmente convidei o fiscal, a autoridade, para poder verificar em loco. E eles vieram educadamente e verificaram dentro da igreja. O grupo de louvor estava adorando,
continuaram, viram o casal de pastores e aí o plenário vazio, né? Viram as dependências da igreja, como não havia mais ninguém, né? Agradeceram, saíram, ficaram uns 15 minutos fora da igreja e depois continuaram a sua missão. Então, você está observando como que tem as coisas se levantado nesse tempo contra a igreja. As pessoas, às vezes, não têm a percepção de que você hoje pode fazer de tudo, mas quando se refere a alguma coisa relativa à igreja, começam-se obstáculos. Então, fique atento, porque as coisas tendem a ficar mais difíceis, tendem a ficar mais restritivas para a liberdade. Graças a Deus que ainda nós temos a liberdade de estar aqui compartilhando essas coisas, mas vai chegar um tempo em que talvez nós não tenhamos a liberdade de estar falando aqui assim tão claramente sobre essas coisas do final dos tempos. Mas enquanto eu tiver o fôlego de vida, eu vou estar dando testemunho para que você esteja acordado, vigiando, prestando atenção, porque os tempos são difíceis, mas o Senhor dará a vitória à sua igreja. Eu quero continuar com você, vendo aqui agora o texto em Lucas, no capítulo 21, diz assim, verso 25: haverá sinais no céu, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações e perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a acontecer, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Amados, Jesus está muito próximo. Jesus já está para vir. Agora vamos entender também uma outra coisa aqui. Lá em Apocalipse, no capítulo 11, nos dá assim uma sinalização de quando é que acontece essa vinda de Jesus e que as pessoas vão ver ele na face da terra, ou vão ver ele por aqui. Observe o que diz lá no capítulo 11, verso 15. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Observe que o sétimo anjo, quando a sétima trombeta foi tocada, houve júbilo no céu. Maravilha! Por quê? Porque ali no toque dessa última trombeta estava sendo anunciado a chegada do rei, ou estava sendo anunciado agora a posse, o domínio do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. No entanto, lá no toque dessa sétima trombeta, nós sabemos, pelo contexto, quando nós estudamos, nós já vimos isso, que virá ainda as 7 taças da ira de Deus. O que acontece nesse período? Esse período é justamente aquele período de mais 3 anos e meio que ainda falta, onde será derramado as últimas pragas, taças, cóleras da ira de Deus sobre a face da terra. E eu creio que nesse tempo, aí o Senhor estará recolhendo a sua igreja. Antes que essas coisas sejam derramadas, a igreja vai estar sendo guardada nesse período para que ela esteja participando das bodas do Cordeiro, que está escrito lá no livro de Apocalipse, no capítulo 19. Fala lá de que a igreja estará lá com o Senhor nos céus, e nós já vamos ver mais algumas coisas aqui a respeito do momento do arrebatamento. Mas aqui, no toque da sétima trombeta, já anuncia:
a vinda do Senhor. Vejamos aqui ainda o texto de Daniel no capítulo 12. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo e todo aquele que for achado escrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Ora, é interessante, né, o que Daniel está aqui trazendo a revelação do que aconteceria nos últimos dias, falando sobre o contexto que essas coisas se daria, e diz aqui no verso 2, e muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão. Vamos agora ver lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, verso 16. Paulo disse o seguinte: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Coisa maravilhosa, né? Que coisa tremenda, o Senhor dará vitória à sua igreja, nós estaremos com o Senhor e nós estaremos participando das bodas do Cordeiro com Ele. 1 Coríntios capítulo 15, verso 51. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. No texto de 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos, no verso 3 em diante, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. Aqui, mais uma vez, nós estamos observando, irmãos, eu só estou lendo a palavra com vocês, confirmando aqui nos textos bíblicos o contexto da situação, procurando colocar de maneira cronológica como que as Escrituras evidenciam a volta de Jesus. Então, existe correntes teológicas que falam que o arrebatamento vai acontecer antes de qualquer sinal de grande tribulação. Eu, particularmente, não acredito nisso. Por quê? Porque em toda a história da igreja, a igreja foi chamada para estar com Cristo e a sofrer com Ele, a padecer com Ele, mas também a vencer com Ele e a trazer testemunho para o mundo. O Senhor disse: quem não tomar a sua cruz e não vir após mim, não é digno de mim. Quando chegavam pessoas perto de Jesus e diziam para ele: Senhor, nós também queremos te seguir, ele dizia: as raposas têm os seus covis, os pássaros têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde recostar a cabeça. Você já pensou nisso? Você quer realmente me seguir? Pedro uma vez até perguntou para Jesus: Senhor, e nós que temos deixado tudo por amor do teu nome, o que nós vamos receber? Jesus disse para ele: Pedro, vocês receberão 100 vezes mais nesta vida e ainda depois a vida eterna. Deus tem promessas maravilhosas para a sua igreja. Eu digo isso, amados, porque nós não precisamos ficar com medo. Nós temos tão somente confiar no Senhor. O fato de nós
passarmos por um momento de sofrimento, momento às vezes de lamento, de angústia, como talvez alguns já tenham vivido ou estejam vivendo nessa hora. Mas o choro pode durar uma noite, a alegria, porém, vem pela manhã. Creia no Senhor Jesus e você vai ser abençoado, porque é na nossa perseverança, é na nossa firmeza, na nossa fidelidade que o Senhor vai nos outorgar a vitória que nós precisamos. E aqui no texto de 2 Tessalonicenses, ele dá assim uma exortação, assim uma palavra de encorajamento. Irmãos, a respeito da vinda de nosso Senhor, nós vos exortamos, ou seja, nós encorajamos vocês, ninguém de modo algum vos engane, porque isso não vai acontecer. Jesus não vai vir, não vai buscar a sua igreja antes que essas coisas aconteçam, ou seja, que você veja lá a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, ou seja, o anticristo. Então, a igreja, sim, eu acredito que a igreja vai ver, sim, essa manifestação do iníquo. Isso está muito próximo, porque tudo que nós já temos visto e pelo que nós já temos estudado e que compartilhamos com vocês nos vídeos anteriores, não há dúvidas que agora, a qualquer momento, ele vai aparecer. E na hora que ele aparecer, meu amado, fique certo de que está próximo a nossa redenção, está próximo a chegada de Jesus, está próximo o dia que nós vamos receber esse galardão de poder estar junto com ele. Se está doendo a sua prova, se você está passando pela luta, Paulo ele escreveu aos Romanos, a nossa atual situação de luta, de dificuldade, nem se compara com a glória que há de ser revelada em nós através da vida da igreja. Então, não se preocupe, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Louvado seja Deus por isso. Veja ainda o texto, a narrativa de Jesus no Evangelho de Marcos, capítulo 13, a partir do verso 24. Mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória, e ele enviará os anjos e reunirão os seus escolhidos nos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Vejamos ainda o Evangelho de Lucas, no capítulo 21, a mesma narrativa de Jesus. Haverá sinal no sol e na lua e nas estrelas, sobre a terra angústia entre as nações e perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Aleluia! Meus queridos, nós estamos aqui vendo que o Senhor contou para nós quais seriam os sinais da sua vinda, o que estaria nos aguardando, né? Daniel ficou surpreso, perplexo com tudo que Deus estava mostrando com ele sobre os últimos dias. Daniel não estava entendendo muito bem. E aí Deus disse para ele aqui o seguinte, Daniel 12, verso 8. Eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse, meu Senhor, qual será o fim destas coisas? Ele respondeu, vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. E olha agora a segunda carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, no capítulo 2, a partir do verso 9. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Tudo que as Escrituras têm falado está se cumprindo. Eu quero mostrar para vocês agora, falando um pouquinho sobre
essas pelejas que o povo de Deus está sofrendo no mundo, está sofrendo aqui no Brasil, está sofrendo em todas as partes do mundo. E são notícias agora atuais, recentes. Eu quero que os irmãos tenham apenas uma noção, né, de como que está se cumprindo as Escrituras. Veja só essa reportagem do que está acontecendo com os nossos irmãos lá na China. Vamos só conferir. A China ameaça retirar benefícios sociais de famílias que se recusam a abandonar a fé cristã. Vamos até a Ásia conversar ao vivo com a correspondente Cíntia Godoy. Cíntia, bom dia para você. Oi, Cris, boa noite para vocês. Pois é, a situação é bem grave, já que muitas dessas famílias dependem desse dinheiro para sobreviver após o baque que a economia chinesa sofreu com a pandemia. Funcionários do governo exigem que chineses cristãos substituam símbolos religiosos por imagens de líderes do Partido Comunista. Segundo um pastor que faz trabalho missionário em uma aldeia na China, uma idosa teve o auxílio equivalente a R$ 150 retirado após agradecer a Deus. As ameaças também acontecem nos templos. Cris, Sérgio. Obrigada, Cíntia. Nós aqui podemos ter uma ideia, né, de como deve ser essa questão da perseguição, essa questão de ser dominado por um sistema, por um regime de governo totalitário que nós já temos no mundo. Isso não vai acontecer, isso já existe, modelos para que a gente tenha uma ideia. Imagina só, quem vai adorar o anticristo e a figura da imagem que ele vai levantar? É quem não tem a marca do Senhor. E se você tem a marca de Cristo, a Bíblia fala que quem vai adorar a besta, está lá no livro de Apocalipse, nós vimos quando nós tratamos sobre a besta e o falso profeta, aqueles que a adorarão é quem receberá a marca da besta. E quem é que vai receber a marca da besta? Quem não tem a marca de Cristo. Então eu convido você a tomar uma posição para Jesus, a ficar firme com Ele, porque a volta de Jesus ela é muito próxima, ela é iminente, ela vai acontecer muito em breve. Porque todos os sinais que a Bíblia nos menciona está acontecendo. E para nós, assim, finalizarmos, eu quero mostrar para vocês como que está sendo perverso esse sistema hoje presente no mundo. Olha só a postura do prefeito lá de Porto Alegre, diante dessa situação de pandemia, e o que ele valorizou? Mas em detrimento da igreja, que tem uma importância, como nós vimos, né? Nós já vimos aqui a importância da igreja nesse momento. Mas olha só o que está sendo valorizado nesse tempo. O prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesan Júnior, anunciou que vai reabrir uma parte do comércio. Mas espaços religiosos continuam fechados, contrariando um decreto federal que considera templos e igrejas serviços essenciais. O anúncio foi feito pelo prefeito de Porto Alegre nas redes sociais. De hoje até domingo, o comércio voltará a funcionar de forma excepcional, em função do Dia dos Pais. É importante. As pessoas pensam, mas só abrir 3 dias? 3 dias, às vezes, é melhor que nada. E nós temos certeza que, a partir da semana que vem, nós teremos uma reabertura lenta, gradual. Nesta semana, o governo do estado alterou o protocolo, autorizando que o varejo funcione com restrições, mesmo nas cidades em bandeira vermelha, de risco alto do coronavírus. Na capital gaúcha, há negociações em andamento entre prefeitura e empresários. Mas um modelo de retomada para a próxima segunda-feira ainda não foi definido. O prefeito Nelson Marquesan Júnior ainda está analisando propostas e contrapropostas. O que se sabe é que a flexibilização do comércio será feita de forma gradual. Enquanto isso, templos e igrejas seguem fechados ao público desde junho, mesmo depois de serem incluídos por decreto federal como serviços essenciais. Outras cidades importantes do país também desrespeitam o decreto. Na igreja a gente estava seguindo todas as regras, o distanciamento, a máscara, o ventilador ligado, as portas abertas. Não tenho por que fechar as igrejas.
No estado de São Paulo, mais de 100 cidades seguem o mau exemplo. Em Ribeirão Preto, o prefeito Duarte Nogueira ainda não autorizou a realização de missas e cultos. Em Franca, outro importante município do interior paulista, tudo segue fechado. A igreja é fundamental para quê? Para as pessoas virem, entendeu? Buscar ajuda, usar a fé delas, entendeu? E não fechar. Por meio de um decreto do prefeito Cleiton Pereira, em Araquari, Santa Catarina, a flexibilização está proibida até o dia 10 de agosto. Eu acho que lá é um lugar que a gente vai, né, buscar Deus e vai procurar um conforto para a família, para a alma da gente, né? Em Juiz de Fora, Minas Gerais, os fiéis ainda estão proibidos de entrar em igrejas e templos. O prefeito Antônio Almas deve decidir nesta noite se, enfim, reabrirá os espaços religiosos. Estou ansiosa para voltar sim, porque a população precisa de Deus, né? É isso aí. Eu sei, amados, que hoje, nesse domingo, é chamado o Dia dos Pais. Eu quero aproveitar nessa oportunidade e dizer para você que é pai, você é digno e merecedor de toda a honra. Mas maior honra ainda é merecedor a Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis, porque é Ele quem nos ensina a ser pais verdadeiramente. É Ele que nos ensina a amar verdadeiramente. E se nós não pudéssemos contar com a ajuda dEle, com a graça dEle, o que nós poderíamos fazer? Nós que somos pais. Eu quero aqui parabenizar você. Eu mostrei esse vídeo aqui, não que o Dia dos Pais não fosse algo importante, eu creio que é muito importante, mas mais importante ainda é o nome de Jesus Cristo ser exaltado na nossa nação. O mais importante de todas as coisas é nós sabermos que há um povo necessitado, carente, que precisa receber a palavra de Deus, que precisa receber a luz que vem de Deus, porque senão vai chegar o tempo de trevas e elas não terão mais oportunidade. Então, meus amados papais, parabéns pelo seu dia de hoje, que Deus te fortaleça, que Deus faça de você um coração sábio e que o seu nome também possa estar registrado no livro da vida, porque as Escrituras aqui dizem para nós o seguinte, e eu quero aqui nesta manhã terminar com essa palavra: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai, diante dos seus anjos. O Senhor, Ele estará contigo e Ele fará você mais do que vencedor. Porque você tomou uma decisão para Jesus, você aceitou pela fé a sua palavra. Fique firme, seja perseverante, não deixe que as situações, as dificuldades, as pequenas dificuldades que muitas vezes nós enfrentamos no nosso dia a dia, venham roubar a sua fé, a sua esperança, a sua confiança naquele que é todo-poderoso e que nos assegurou que nem um fio de cabelo vai cair da nossa cabeça sem o conhecimento dele, sem o consentimento dele. Então, amados, que você seja mais do que vencedor. Deus abençoe e até a nossa próxima mensagem. Se você gostou da mensagem, compartilhe com outras pessoas para que elas também possam ser edificadas e que você tenha um excelente dia de hoje. Você que é papai, celebre aí ao lado dos seus filhos. Você que é filho, comungue com seu pai, se alegre com ele, compartilhe com ele das bênçãos do Senhor e que vocês tenham um dia maravilhoso. E quem não tem papai ou não tem aí o seu filho aí do seu lado, lembre-se que o Senhor é o nosso Pai Celestial. Ele está conosco porque Ele é Emanuel, Deus conosco. Fique na paz. Deus te abençoe.